Olá, estudantes do Paraná! Vamos a mais uma aula de ensino religioso. Eu sou o professor Juan e hoje nós vamos ver uma aula, novamente, da aula 15, que seria sobre direitos humanos, né? Nesta aula, veremos o que são direitos humanos, como eles surgiram, como é contextualizado a liberdade religiosa, ou seja, de que forma a religião é retratada no que diz respeito aos direitos humanos, né? O que será, de fato, né, direitos humanos e a liberdade religiosa, como vimos na aula anterior. Demonstrar o objetivo desta aula, né? Demonstrar como os direitos humanos foram criados, quais os propósitos desses direitos para com a liberdade religiosa, de que forma eles devem ser exercidos por todos os seres humanos. Então, o que são direitos humanos? Né? Muito se fala hoje de direitos humanos, mas muitas pessoas não sabem, de fato, o que é direitos humanos. Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, tá? Independente da sua raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião, né? Ou qualquer outra condição. Os direitos humanos incluem o direito à vida, como eu falei na aula passada, o direito à liberdade, o direito à liberdade de opinião, de expressão, o direito ao trabalho, tá? À educação, entre muitos outros. Todos merecem esses direitos, sem discriminação. Então eu vou trabalhar e vou falar de cada um desses conceitos que estão nesses slides hoje com vocês nessa aula. A ONU, Organização das Nações Unidas, né, que é o órgão que realmente é responsável pelos direitos humanos, desde o estabelecimento das Nações Unidas em 45, em meio ao forte lembrete sobre os horrores da Segunda Guerra Mundial, um dos objetivos fundamentais tem sido promover e encorajar respeito aos direitos humanos de todos os seres, né? Então aqui nós temos uma organização que cuida no mundo inteiro sobre os direitos humanos. Então vamos agora, né, a mais uma atividade relacionada a este conteúdo que eu acabei de ver com vocês. Complete a seguinte frase: os direitos humanos são direitos inerentes a todos os, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma e, letra A, homens e países, letra B, seres humanos e religião, letra C, homens e mulheres, ou letra D, povo e cor. Vou deixar um tempo para você responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, vocês responderam as questões? Eu sugiro a vocês que vocês escrevam no caderno as questões ali referentes da A, B, C e D e completem escrevendo, que daí fica mais fácil para vocês poderem resolver, tá? Então, qual que foi a resposta que vocês colocaram ali? Letra 1, complete a seguinte frase. Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os, independente da raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma e... Qual é a resposta correta? Letra B. Complete a frase. Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de sexo, raça, nacionalidade, etnia, idioma e religião. Então, essa seria a resposta correta. Os artigos que falam sobre os direitos humanos, existem 4 artigos dos direitos humanos que falam sobre religião. Então, eu vou ver cada um desses 4 artigos. Na realidade, os direitos humanos têm 30 artigos, mas não dá para ver todos eles dentro de uma aula. Então, vamos ver esses 4 que estão relacionados à ideia de religião, tá? Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, existem 30 artigos, mas somente 4 deles retratam sobre a liberdade religiosa. O artigo 2, tá? Todos os seres humanos gozam dos direitos da presente declaração, sem qualquer distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opção política ou outra orientação pessoal qualquer. Seja qual for a sua nacionalidade ou classe social, seja quais forem suas posses, sua procedência familiar ou outros status qualquer. Além disso, não se fará distinção de pessoa que pertence a países ou territórios com base em sua situação política. Então, eu coloquei, por exemplo, também aqui um exemplo, tá, do que poderia ser considerado uma conclusão do artigo 2. A discriminação física, né, as chamadas Paralimpíadas. Lembra que numa aula eu falei para vocês sobre como surgiram as Olimpíadas, né, dos deuses gregos? Então aqui, hoje existem as chamadas Paralimpíadas. O que são essas Paralimpíadas? As primeiras Paralimpíadas ocorreram em Roma em 1960, numa época em que deficientes sofriam muita discriminação. Embora ainda sejam discriminados, as Paralimpíadas contribuíram bastante para convencer as pessoas de que os deficientes são capazes de corresponder aos desafios físicos a que os homens propõem. O espírito das Paralimpíadas, que se realiza junto com a Olimpíada, é o da igualdade e da integração. Então, ampliou-se basicamente esse direito da pessoa poder fazer esporte. Não somente as pessoas que são saudáveis fisicamente, mas também as pessoas que têm portam uma certa deficiência, tá? O artigo 16 fala de uma coisa que todo mundo tem, né? Ou nem todos têm, né? Mas é uma coisa que existe na sociedade há muitos anos, que é a questão do casamento, tá? Homens e mulheres adultos, sem limitação de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de casar e construir uma família. Durante o casamento e sua dissolução, ambos têm direitos iguais. O casamento só pode ser celebrado com o livre consentimento dos futuros esposos. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem o direito à proteção desta e do Estado, né? Então, antigamente as pessoas, elas casavam e não podiam se separar ou se divorciar, elas tinham que casar e ficar a vida inteira, né? E muitas vezes, quando a pessoa casava, eram os pais que escolhiam, né, as pessoas que iam casar, não eram as pessoas livremente que casavam como queriam, do seu próprio consentimento, né? Independente da etnia, povo, nacionalidade ou religião, qualquer homem e mulher adulto, responsável por si mesmo, né, que tem a sua responsabilidade, pode se casar e construir uma família. O homem e a mulher têm direitos iguais, tanto no casamento quanto no divórcio. Ninguém deve ser obrigado a se casar hoje, né? A família é a célula-mãe de qualquer sociedade e deve ser protegida por lei. O matrimônio é considerado sagrado em muitas religiões. Então, a religião vê, em muitos aspectos, o casamento como uma questão sagrada, né, que é importante para o crescimento humano. Tá? O artigo 18 vai falar sobre a liberdade de pensamento. Esse vai ser basicamente central no sentido da religião. Tá? Todos têm direito à liberdade de pensamento, de consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade para mudar de religião ou de credo e também de manifestar livremente a sua religião ou convicção, sozinho ou junto com outro, de forma pública ou privada, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Então, todo mundo tem o direito de querer entrar numa religião ou sair dela,
ou querer professar uma coisa ou não. Então isso é dependente, a pessoa tem essa liberdade de consciência e a liberdade de religião, né? Daí eu botei aqui um exemplo que é da África do Sul, tá? Segundo o bispo católico de Mosi Tutu, um país que não tivesse religião haveria de ser muito estranho. Fomos criados para ser religiosos, e ser religioso significa estar aberto ao mistério, ao sagrado, ao bem e ao belo. Seria muito triste se um dia não houvesse espaço para a religião. De minha parte, segundo o bispo, acho que a África do Sul não deveria se declarar um país cristão. Temos grandes diversidades de religiões em nosso país. Deveria haver uma mesma religião, uma mesma norma para todas. É como o Brasil também tem uma diversidade religiosa, né? Só que oficialmente ele ainda se declara em certos princípios da lei como católico, sendo que hoje nós temos uma ampla diversidade religiosa em todos os países, não só no Brasil, né? O artigo 26 vai falar de uma coisa que vocês vivenciam, que é a educação. Todos têm direito à educação, a instrução deve ser gratuita, pelo menos nos estágios elementares e fundamentais. A instrução elementar é obrigatória. A educação deve visar o pleno desenvolvimento da personalidade humana, o maior respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, como tolerância, amizade entre todas as nações, grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento da paz. Os pais têm o direito de escolher o tipo de educação a dar aos seus filhos, né? Então a educação ela é importante, né, dentro desse ambiente também dos direitos humanos. A educação para todos só foi levada a sério em 1950, com o fim da colonização e a independência dos países em desenvolvimento. As matrículas escolares dobraram em uma geração. Atualmente a maior parte dos governos em todo o mundo aumenta os recursos da educação. A situação melhorou, mas ainda persiste a exclusão devido às barreiras geográficas, a língua, as tribos, as castas e a religião ou as classes. Então, por exemplo, hoje todos têm o direito de ser matriculados numa escola. Em todo o mundo, os países do mundo inteiro lutam para que as pessoas realmente tenham o direito à educação, né? Vamos aos nossos conhecimentos agora? Marque V para verdadeiro e F para falso. Primeira questão, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, existem 30 artigos, mas somente 4 deles falam sobre a liberdade religiosa. Segunda questão, a família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado. Terceira questão, todos têm direito à liberdade de pensamento e expressão, mas não têm o direito de liberdade religiosa e nem de praticar o seu culto. Quarta questão, nem todos têm o direito à educação, pois ela não é obrigatória e nem gratuita para todas as pessoas. Vou deixar um tempo para você responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, vocês copiaram lá os exercícios no caderno? Copiem o caderno, anotem todos eles, fazem lá, escrevem tudinho e depois marquem verdadeiro ou falso. Fica mais fácil para vocês responder a questão. Tá? Vamos lá, então, ver qual que é a resposta correta dessas questões aí. Eu vou ler o enunciado primeiramente, depois eu vou marcar o que é correto e o que é falso. Marque V para verdadeiro e F para falso. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos existem 30 artigos, mas somente 4 deles falam sobre liberdade religiosa. Quais são? Então, a primeira questão está correta, como eu tinha falado no começo dos slides da aula, né? A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado? Sim, a família ela é a célula da sociedade. Então, ela tem o direito à proteção e o direito à questão do Estado. Todos têm direito à liberdade de pensamento e expressão, correto? Mas não têm o direito de liberdade religiosa e de praticar o culto. É errado, porque basicamente, se você tem o direito à expressão, você tem o direito de pensamento, você tem o direito também de praticar a sua religião, tá? Nem todos têm o direito à educação, pois ela não é obrigatória e nem gratuita para todos. Errado, eu coloquei para vocês que a educação ela é obrigatória. No mundo todo se luta para que toda criança tenha o direito à educação. Artigo 25, direito à dignidade humana básica. Esse artigo é o coração dos direitos humanos, basicamente porque ele envolve uma coisa muito complexa, tá? Vamos ver o que ele vai realmente dizer? Todos têm direito à saúde, né? Hoje é uma coisa que todo mundo está precisando. E bem-estar, a família, alimentação, vestuário, moradia, assistência médica e social, seguro em caso de desemprego, doença, deficiência, viuvez, velhice, carência de meios de subsistência por circunstâncias alheias à sua vontade. A maternidade e a infância têm direito à ajuda e assistências especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio devem receber a mesma proteção. Então, toda criança tem o direito de ter uma família, tem o direito de ser criada dentro de um ambiente familiar. É um direito da criança isso. Tá? Então, considerações dos direitos humanos. Todos os seres humanos não podem ser excluídos da noção de humanidade. Então, humanidade é isso, é tudo o que envolve saúde, educação, liberdade de crença, né? É o que nos faz seres humanos. Seria orgulho se considerar superior a alguns pela inteligência ou pela riqueza. Por pertencer a uma classe ou uma religião considerada melhor, não existe religião melhor. Todas elas são importantes. Independente se sua família queira mudar de religião ou não, todas as religiões são importantes. Não existe uma religião que é maior que a outra, tá? Porque a religião ela foi criada pelo ser humano e ela faz parte para fazer o bem para o ser humano e não o mal, tá? Se cada pessoa é única e insubstituível, você é único e insubstituível no mundo. Não existe uma pessoa igual a você. Você pode ser diferente do outro, mas ninguém vai ser igual nas mesmas características ou nas mesmas qualidades que você tenha, tá? Todos são iguais e dignos de respeito, ao admitir que todos são igualmente cidadãos. Igual no sentido de ser humano, não no sentido de ter a característica igual. Tá? Devemos exercitar a tolerância e aceitar as diferenças. Você tem que ser tolerante com o outro, você tem que ter respeito pela crença do outro, tem que ter respeito pelo outro que não tem uma condição igual a você, ou de trabalho, ou de saúde, mas você tem que saber respeitar, porque existem certas limitações em todo o mundo. Infelizmente é assim. Tá? Então vamos agora ao quiz. Os direitos à dignidade da pessoa humana, colocados no artigo 25 da Declaração, são: letra A, liberdade de ir e vir; letra B, liberdade de propriedade; letra C, liberdade de pensamento; ou letra D, liberdade de saúde, alimentação e moradia. Vou deixar um tempo para vocês responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, vocês responderam a questão que eu coloquei aqui para vocês fazer? Anotaram lá no caderno, copiaram lá certinho, marcaram a resposta? Vamos lá então, né? Tem que escrever como eu tinha falado. Os direitos à dignidade da pessoa humana, colocados no artigo 25 da Declaração, são liberdade de saúde, alimentação e moradia, que foi aquele que eu falei, né? A pessoa tem direito a uma casa, a uma saúde, a educação, a liberdade de ter uma família, a liberdade de ter uma assistência social, né? As outras tem nos outros artigos, mas essa aqui é a que eu tinha falado, né? É o coração dos direitos humanos. No que diz os direitos humanos sobre a maternidade e infância? Letra A. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio têm direito à proteção? Letra B. Somente as crianças nascidas dentro do matrimônio têm direito à saúde e à educação? Letra C. As crianças só têm direito à educação. Ou letra D. O único direito à criança é ter uma família. Vou deixar vocês um tempo para responder e em seguida voltamos com a aula.
Então, vocês escreveram lá no caderno de vocês, pegaram uma caneta, fizeram, escreveram, porque daí tem para ficar mais fácil para vocês responder a questão. Vamos lá, então. No que diz respeito aos direitos humanos sobre a maternidade e a infância, todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio têm o direito à proteção? Será que essa é a resposta correta? Qual que seria? É essa aqui, né? Toda criança nascida dentro ou fora de uma família, independente se a família não for uma família estruturada, que só tem um pai ou só tem uma mãe, né? A criança ela tem o direito de ser protegida, tá? É o direito fundamental da criança é ter a proteção, né? Ela tem que ser criada por alguém. Somente as crianças nascidas dentro do matrimônio têm direito à saúde e à educação? Não. As crianças que também vivem em orfanatos, que são abandonadas, também têm o direito à educação. A criança só tem direito à educação? Não, a criança tem direito a um lar, a uma saúde, né? a ter o carinho. Tudo isso é um direito dado à criança. O único direito da criança é ter uma família. Não, porque a criança precisa ter a educação, ela precisa ter saúde, ela precisa ter outros direitos que deem esperança a ela, para ela poder viver. Tá? Então, nesta aula, nós aprendemos de que forma que os direitos humanos foram construídos pelo homem e como eles são exercidos por diferentes povos e países do mundo. Da mesma forma, como esses direitos garantem a liberdade religiosa do homem. Então, hoje, para se lutar por questão da liberdade religiosa, é uma coisa muito ampla, né? Nem todos os países hoje conseguem efetivar os direitos humanos, né? Porque, se for, por exemplo, se nós pensarmos no seguinte, né? Cada país tem uma Constituição, tá? Os direitos humanos é como se fosse uma Constituição universal, né? Que basicamente é válido para todos os povos e nações, né? Seja africano, seja brasileiro, seja americano, seja europeu, todos os povos, todos nós somos seres humanos, todos nós temos esses direitos fundamentais que devem estar conosco, né? Se nós pensarmos, por exemplo, como é que se desenvolveu esse histórico, né? Aqui, basicamente, eu fecho todo esse conteúdo de aula que eu falei para vocês nas aulas anteriores. Basicamente, como é que se começou o direito humano, né? O direito humano ele começa na Revolução Francesa, né? Que foi o que nós vimos na aula passada. A ideia de liberdade civil, liberdade de ir e vir, a liberdade de propriedade. Esses foram os primeiros princípios dos direitos humanos, que foi a primeira geração dos direitos humanos, que foi o direito da liberdade civil. Só que ela era voltada somente para um grupo de pessoas, né? Que eram as pessoas mais ricas da sociedade, né? A maior parte da população não tinha acesso a esses direitos. Uma segunda geração dos direitos humanos foi a geração que se deu na Europa, tá? Quando houve um crescimento populacional, as pessoas começaram a trabalhar e elas precisavam ter saúde, segurança, né? Direito de propriedade que não tinha, né? Então foram os direitos sociais agregados a esses direitos humanos, que foi a chamada segunda geração dos direitos humanos, né? Porque a Europa passava por um processo muito longo de revoluções, né? Muitas ideologias, né, sociais e políticas surgiram, né, contrárias às ideias liberais, então houve-se o anexo a esses direitos sociais dentro dos direitos humanos. A terceira geração foi a geração que se deu ao que nós conhecemos hoje como direitos humanos, que é a geração da Declaração Universal, que foi criada em 1948, né, pela mulher do presidente Roosevelt, Eleanor Roosevelt, né, que criou essa declaração na época devido às atrocidades da Segunda Guerra Mundial, que muitas pessoas morreram, então eles resolveram criar essa declaração para proteger o ser humano das atrocidades que estavam acontecendo. E hoje o mundo não vê bem essa liberdade religiosa, porque muitos países as pessoas destroem templos, elas destroem terreiros de umbanda, elas quebram imagens de igrejas, né? O que não deveria, porque você tem que ter o respeito e a tolerância, porque pensa diferente, porque pessoas da mesma família pensam diferentes do que a sua família pensa na religião que ela quer ter ou que ela quer mudar. Basicamente, você tem que saber respeitar se a pessoa quiser mudar ou não. Mas ela também tem que respeitar se você quer continuar num credo religioso ou não. Então, isso tudo depende de você, de saber respeitar. Porque antes de você ser uma pessoa que pratica uma religião ou pratica qualquer ideologia, você é um ser humano.
igual ao outro. Então, todos nós temos que ser tratados com respeito, porque ninguém é diferente de ninguém. Cada um é único e insubstituível, como eu falei. Porém, a gente tem que ter essa diferença entre um e outro, né? A diferença de saber vivenciar na sociedade que é diversa, é plural, né? Ela tem muitas religiões, né? Você tem o espiritismo, você tem o catolicismo, você tem a igreja evangélica, você tem a igreja da Umbanda e Candomblé, né? Todas têm que ter respeito. Tem o islamismo, tem o budismo, né? Tem as religiões orientais, as religiões indígenas. Todas têm uma certa coisa importante para ser ensinada, né? Nas próximas aulas nós veremos isso, né? Quando eu falar sobre os princípios éticos de todas as matrizes religiosas, que vai basicamente retratar quais são os princípios éticos fundamentais que a religião tem a nos propiciar dentro deste universo que nós conhecemos como o universo humano, não é? Então, eu quero agradecer a todos que assistiram a essas aulas, a minha aula e essa aula aqui. Não deixem de registrar a sua presença no Google Classroom, tá? Não deixem de mandar as atividades, quem não tem acesso à internet, que mandem as atividades para a escola no dia da merenda escolar, né? Ou peguem as atividades que estão referentes a essa aula, tá? Agradeço a todos, né? Espero que tenha contribuído, né, a todo o conhecimento que eu passei para vocês aqui e até a próxima aula.